Bom dia, oitavo ano. Estamos dando início a mais uma semana de aula de Geografia. Hoje, que é 17 de maio de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. A nossa aula de hoje é uma continuação da aula de semana passada. Na nossa aula de semana passada, nós falamos sobre as regionalizações, segundo o desenvolvimento científico e tecnológico. Falamos também sobre regionalizações, segundo o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Falamos um pouco sobre o PIB per capita e sobre o desenvolvimento humano, o IDH. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os níveis de desenvolvimento econômico e social. Vamos falar sobre os países tipo norte, como eles são desenvolvidos, e sobre os países ex-socialistas que fazem parte desse países tipo norte. Segundo níveis de desenvolvimento econômico e social. Além de modificar o traçado da linha que divide o norte e o sul, essa regionalização segundo níveis de desenvolvimento econômico e social cria subconjuntos de países tipo norte e tipo sul. Nós vamos conhecer agora a seguir as características dos países de tipo norte. Aqui nós temos um mapa. No mapa, nós vamos ver sobre regionalizações segundo os níveis de desenvolvimento econômico e social no ano de 2014. Aqui nos níveis de regionalização, nós temos nos países tipo norte, que são esses que estão na cor roxa, os países mais desenvolvidos. E esses nas cores mais alaranjadas, nós temos os países ex-socialistas em transição para o desenvolvimento. E nós temos esses pontos vermelhos, são os países que têm os tigres asiáticos, que nós vamos ver daqui a pouco. Países tipo norte. Nesse grupo estão os países desenvolvidos, os países ex-socialistas e os tigres asiáticos. De modo geral, são os países desenvolvidos, no caso, são os países altamente industrializados com grande investimento em centros de pesquisa científica, o que lhes confere o domínio de tecnologia avançada em diversos setores do conhecimento, como a informática, aeroespacial, nuclear, engenharia genética e entre outros. Esses países, eles apresentam IDH elevado ou muito elevado. Entretanto, cabe relembrar que os países classificados como desenvolvidos não formam um conjunto homogêneo. Há diferença entre eles, principalmente no desenvolvimento científico e tecnológico. A liderança nesse setor cabe aos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França. Além disso, esse grupo de países apresenta em menor grau que os países subdesenvolvidos alguns problemas sociais, como se pode observar na figura 25. Aí nós identificamos um problema social muito comum. É uma pessoa sem moradia nas ruas do centro de Londres, no Reino Unido, no ano de 2014. Apesar de ser países muito desenvolvidos, mas esses problemas sociais acontecem. Países ex-socialistas. De modo geral, os estados europeus que adotaram um regime socialista investiram na industrialização e regionalizaram investimentos em saúde, em centros de pesquisa, na educação e em diferentes níveis. Por volta do final dos anos 1980 e início dos 1990, os países do bloco socialista abandonaram esse regime e implantaram um sistema capitalista. No entanto, a infraestrutura industrial, educacional e de saúde, nós vamos ver já aqui na tabela 3, construída ao longo do socialismo, permaneceu. Isso explica o fato de que nessa regionalização, esses países pertencem ao grupo de países do tipo norte. Nós temos aqui na tabela 3 o IDH de alguns países ex-socialistas no ano de 2015. Aqui nessa parte aqui nós temos os países e aqui nós temos o IDH. Os tigres asiáticos.
A figura do tigre representa no imaginário oriental astúcia e força, por isso a expressão tigre asiático é usada para designar os países da Ásia que em curto período apresentaram um intenso e contínuo desenvolvimento econômico e social. São chamados também de novos países industriais, pois se industrializaram após a Segunda Guerra Mundial, diferenciando-se daqueles que passaram pelas revoluções industriais no século XVIII e XIX e no início do século XX. Países tipo Sul. Nesse grupo desses países estão os países emergentes, os menos avançados, os países considerados em situação intermediária, os exportadores de petróleo e os novos tigres asiáticos. Aqui nós temos os emergentes. Nós temos o México, Brasil, Chile, Argentina, África do Sul, Índia, China e alguns outros países são chamados no atual cenário internacional de países emergentes em decorrência de certas características: considerável industrialização, crescimento econômico, domínio de alguns setores avançados de ciência e tecnologia e atração de investimentos estrangeiros. Entretanto, por não considerar as condições de vida da população, a expressão emergente pode mascarar graves problemas sociais, em que grande parcela da população é privada de boas condições de vida, apresentando alta mortalidade infantil, baixo ou médio IDH, pobreza, analfabetismo e baixo nível de instrução e vários outros problemas. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.